Nesta aula sobre forças intermoleculares, vamos resolver exercícios focando apenas neste tema. Primeiro exercício caiu na Universidade de Fortaleza, considerando a natureza das ligações intermoleculares existentes nas substâncias abaixo, o que podemos afirmar? Pode-se afirmar que as duas substâncias que têm maior temperatura de ebulição ao nível do mar, quais são? Veja só, quem vai ter maior temperatura de ebulição? Quem tiver mais dificuldade de ir para o estado gasoso. Aquela substância onde suas moléculas estejam mais presas, tem maior força intermolecular. Então veja, você tem que verificar quem tem maior força intermolecular. As duas maiores vencem. Lembre-se que a força intermolecular vem da atração eletrostática, em última análise. É que fala-se aqui de atrações eletrostáticas mais brandas do que lá na ligação iônica. Então a gente chama de forças intermoleculares. Mas quando não existe um lado da molécula com mais elétrons e outro com menos elétrons, você não vai ter, então, aquela coisa de uma molécula ter seu lado negativo sendo atraído pelo lado positivo da outra. E aí não existe um motivo para haver a atração. Então a força intermolecular vai existir na medida da polaridade das moléculas. Moléculas apolares terão apenas aquela força intermolecular que vem de momentos em que os elétrons estão mais para um lado que para o outro, que é a força de polo induzido a mais fraca de todas. Retiramos daqui então o metano, substância apolar. Como é que eu vou saber disso? Olha, aqui está dada a fórmula, você sabe que é uma substância orgânica. Substâncias orgânicas existem vários grupos, mas quando você lida com uma substância orgânica que só tem carbono e hidrogênio, você está lidando com hidrocarboneto. Então você pode colocar na sua cabeça o seguinte: todo hidrocarboneto é apolar, não tem polaridade em suas moléculas. Água, substância polar. Verifica aqui o vídeo sobre a substância água que tem aqui no canal, bem específico, explicando os motivos dela ser polar. É muito importante você se lembrar sempre que a água é polar, porque isso explica muita coisa na química. Temos então o éter e o etanol. Gente, o etanol, por ter a ligação OH, uma ligação de muita polaridade, onde o oxigênio está puxando muito a ligação para ele torna o cantinho, tá? O grupo OH, o grupo hidroxila, torna o cantinho da molécula onde ele está muito polar. Então, se a molécula é pequena, esse cantinho faz toda a diferença e você terá uma estrutura polar. Quando o OH está presente no cantinho, mas a molécula tem lá 50 carbonos, ele não vai interferir tanto. Então veja, só o OH estar presente não garante polaridade. Você, vendo uma boa proporção entre OH e número de carbonos, você vai poder tomar a sua decisão. Um OH para 2 ou 3 carbonos, pode ter certeza que você terá polaridade. Água e etanol são as substâncias, então, que se encaixam na resposta. Resposta letra B. O segundo exercício da Universidade de Fortaleza, Ceará também, ele diz, entre as substâncias abaixo, todas a mesma pressão, a que deve apresentar maior temperatura de ebulição, qual é? Ele fala aqui da mesma pressão, porque quando nós comparamos substâncias, vamos comparar que temperatura que ela vai para o estado gasoso, para o estado líquido. Eu tenho que comparar elas na mesma pressão, porque o ponto de ebulição e o ponto de fusão dependem não só da temperatura, mas ao mesmo tempo dependem da pressão. Nós devemos buscar então, para ter o maior ponto de ebulição, a substância onde haja a maior força entre as moléculas. Temos aqui hidrocarboneto apolar, temos um álcool, tá? O álcool
de apenas 2 carbonos, substância polar. Mais adiante temos um álcool com 3 carbonos. Tá? O OH dá polaridade à molécula, mas conforme você vai tendo mais carbonos para cada OH, a polaridade diminui. CO2, é bom que você saiba, ele é apolar. Por quê? Porque você tem 2 ligações polares, uma em cada sentido, e elas se anulam, deixando a molécula sem polaridade alguma. Por isso, o CO2 na temperatura ambiente é uma substância gasosa que você conhece como gás carbônico. Portanto, devido a isso tudo, a resposta B é a correta. Temos o etanol como sendo que vai ter maior temperatura de ebulição. Bom, está dadas aqui algumas substâncias. São dadas aqui as substâncias etanol, éter dimetílico e propanol. Considerando ou não a existência de pontes de hidrogênio, veja, o cara usa aqui o termo ponte de hidrogênio porque alguns vestibulares ainda cometem esse erro. Não se fala ponte de hidrogênio, o correto é ligação de hidrogênio. Tá? Muito bem, considerando também as massas moleculares das substâncias, né, porque devemos tomar em conta as duas coisas, não só a força que atrai as moléculas, mas o peso dessas moléculas, né, para elas se levantarem e irem para o estado gasoso, tem menor ponto de ebulição para a que tem maior ponto de ebulição. Das 3 aqui, o que temos? Terminou com ol é porque tem hidroxila. E a hidroxila, ela torna a molécula onde está polar. Tá? Só que aí eu tenho hidroxila na substância 1 e na 3. Veja, na substância 1 eu tenho uma hidroxila para 2 carbonos. Na substância 3, uma hidroxila para 3 carbonos. Então a hidroxila ela torna o cantinho onde ela está polar. E a molécula como um todo, ela vai ser polar quanto mais hidroxila você tiver para o número de carbonos. Né? Então, quanto maior for essa relação, veja, aqui eu tenho uma hidroxila para 2 carbonos, aqui eu tenho uma hidroxila para 3 carbonos. Então ganha o etanol. Em segundo lugar fica o propanol. E os éteres? Eles têm uma polaridade, muito pouca polaridade. No caso do oxigênio lá, você sabe, é bastante eletronegativo. Né? Ele puxa os elétrons que estão ao redor dele, gera uma polaridade, mas é muito pequena perto da polaridade que vai aparecer quando você tiver hidroxila. Então aqui ficou fácil. O mais polar é o etanol, o segundo lugar fica para o propanol e o terceiro lugar fica para o éter. Em ordem crescente, 2, 3, 1. 2, 3, 1, resposta à letra B. Quarta questão, está na PUC do Paraná, fala que o ponto de ebulição do etanol é maior que o da acetona, mesmo apresentando menor número de carbonos, devido à presença de, você já viu aí, devido à presença de forças do tipo ligação de hidrogênio, que antigamente era chamado ponte de hidrogênio. Então aqui o cara está errando novamente, chamando de ponte de hidrogênio. Isso é recorrente, mas você tem, toda vez que olhar para um texto ou um exercício que fala ponte de hidrogênio, de traduzir na sua cabeça para ligação de hidrogênio e nunca escreva ponte de hidrogênio numa prova dissertativa. O espaço acima deve ser preenchido então com interações por pontes de hidrogênio. Resposta à letra B. Quinta e última, caiu na VUNESP, vestibular da Unesp. Para as substâncias água e ácido sulfídrico, H2S, as forças de atração entre as suas moléculas ocorrem por... Olha, a água, vimos já nos exercícios anteriores nesta aula, e ela tem polaridade. O H2S é uma molécula muito parecida, ela é angular, veja, fica o oxigênio aqui e 2 hidrogênios caindo formando um ângulo. A mesma coisa para o H2S, fica um enxofre em cima e 2 hidrogênios formando um ângulo, né, com o enxofre.
Então, aqui fica o oxigênio no vértice e aqui o enxofre no vértice. Nos dois casos, você tem o átomo central puxando os elétrons, tanto o oxigênio como o enxofre. Então, essas moléculas são polares pelo mesmo motivo. Você tem aqui o oxigênio puxando as ligações dos dois hidrogênios, e essas forças não vão se anular, porque são em direções diferentes, da mesma forma que no caso do H2S. Se você quiser saber um pouco mais sobre a análise dessas moléculas, no canal aqui nós temos uma aula sobre o H2O e uma aula sobre o H2S, mostrando para você a geometria molecular desses caras. Eles são polares, só que diz então a teoria que a gente segue para classificar as forças intermoleculares. Então, gente, para a gente classificar substâncias, cada uma na sua força intermolecular, nós temos que ver o seguinte: substâncias polares, elas podem cair no caso da força de polo ou das ligações de hidrogênio. Quando é que vai ser ligação de hidrogênio? Quando você tiver, além do cara ser polar, tiver ou a ligação entre oxigênio e hidrogênio, OH, ou HF ou HN. E aqui nós temos a ligação OH. Então a água é a ligação de hidrogênio. É mais forte que a ligação de polo. E o H2S? Ele é molécula polar, só que ele não se encaixa na ligação de hidrogênio. Não há nele ligação HO, HF ou HN. Então ele cai no caso de polo. Então qual é a resposta? Ligações de hidrogênio para a água e ligações de polo para o H2S. Podemos falar também de outra maneira, né? Ligações de hidrogênio para a água e forças de polo para o H2S. E nós encontramos então isso na letra D. Por isso a letra D é a resposta. Nós estamos finalizando aqui a aula e eu quero lembrar você, de repente caiu direto nesta aula, que você vai encontrar toda a teoria envolvida nesse assunto, nesse mesmo canal, na aula Forças Intermoleculares, uma aula bem rápida, onde você vai poder ver a teoria desse assunto de uma maneira bem simples. Um bom estudo para você!